Cara, queria que você imaginasse o seguinte, a gente está falando de guerra todo dia aqui, né? O Retiro tem essa temática assim, prontos para a guerra, né? Então, eu queria que você pensasse o seguinte, imagina que você vive numa cidade e essa cidade está sendo atacada por um povo inimigo. E aí você está lá naquela cidade sabendo que alguma coisa muito terrível vai acontecer e, de repente, esse povo tem um camarada do mal lá chamado Carlos, e ele bota terror, e ele lança bombas, e ele toca uma sirene assim, e ele diz que você tem que se ajoelhar, e aí você não sabe o que vai acontecer, beleza? Você está sendo atacado por um povo que, te odeia. O que você diria assim, o que você faria, na verdade? Você faria, sei lá, alguma oração, de repente? Você falaria com Deus? Se nesse momento de guerra tivesse acontecendo de verdade, assim, a gente às vezes vive momentos próximos disso. Por exemplo, a gente já passou perto de arrastão, um dia colocaram uma arma na minha cabeça, um dia o irmão aqui levou um tiro também. Então, assim, a gente já vive essa violência no nosso cotidiano. Mas imagina que seja guerra de verdade, beleza? É uma multidão contra o seu povo e você está percebendo, assim, que essa multidão está cada vez mais próxima. Essa multidão te odeia. E aí, o que você faria assim? Qual oração que você faria? Às vezes, a gente não entende as orações que estão na Bíblia, porque a gente não entende as circunstâncias que elas aconteceram, né? Mas eu queria que você imaginasse além disso. Por exemplo, imagina que você é o líder de um povo, e esse povo que você lidera está sendo atacado por um inimigo. E eu vou te dar uma ideia assim, do que seja um ritual antigo de um povo que invade uma terra. Se você não estiver preparado para ouvir, cara, pode tapar os ouvidos, que a cena é bem terrível mesmo. Dentre os rituais dos povos antigos, existia um ritual que era assim: quando a galera invadia uma terra, depois de uma resistência, eles dominavam a família do rei. Imagine que você seja o líder, beleza? Eles dominavam a família desse líder, e aí levavam essa família junto com o líder para a praça pública, para que diante de todo o povo, as pessoas vissem esse líder ser humilhado. E aí, o que eles faziam? Eles pegavam os parentes dos distantes para os mais próximos, e iam executando esses parentes na frente daquele líder. Então, executavam os primos, depois os tios, depois os irmãos, e aí começavam a executar as mulheres na sua frente, beleza? Executando os filhos. E aí a última imagem que você tem na sua vida é dessas pessoas da sua família sendo executadas. Por fim, o líder do outro povo fazia o seguinte: chamava esse líder, que é você, depois de você ter visto sua família ser morta. Esse era o ritual antigo, beleza, um dos rituais. Chamava esse líder, e o líder do povo inimigo furava os olhos desse rei com as mãos, para a parada ser bem cruel mesmo. Então, empurrava e pressionava o globo ocular assim com as duas mãos, para que vazasse os olhos assim. E a última imagem que você tivesse na sua vida, você ia viver cego a partir de então, e eles iam te deixar vivo para te torturar, e a última imagem que você tivesse na sua vida fosse da sua família sendo morta na sua frente, você sem poder fazer nada, e, por fim, alguém vindo com as mãos e furando os seus olhos. Era isso que acontecia no mundo antigo. A gente ouve umas orações no livro dos Salmos, que é o livro que você vai abrir aí, por favor, e eu ainda não vou dizer qual salmo que a gente vai abrir, e a gente não entende como é que os caras oram umas paradas bem diferentes. Cara, que oração que você faria nesse dia, assim? Você cercado por um exército inimigo, prestes a invadir a sua cidade, você é o líder. O que você pediria para Deus? Qual seria o propósito do seu coração? A gente vai ler um salmo que vai falar exatamente dessa situação. E a gente vai falar de um cara que se chama Davi, beleza, que era líder de um povo. E a Bíblia vai fazer uma comparação muito interessante entre Davi e Saul, que era o outro rei. Beleza? Tem dois reis e dois corações completamente diferentes. O coração de Saul, que era um cara totalmente preparado para a batalha, totalmente preparado para liderar.
e o coração de Davi, totalmente despreparado para aquilo tudo, mas que agradava a Deus. Sim, no fim das contas, cara, tem uma diferença gritante entre Davi e Saul. A diferença a gente vai ver nesse salmo aqui. O salmo é o Salmo 27, tudo bem? Você abre aí a sua Bíblia no Salmo 27, e a gente vai ler essa oração até o verso 4. Não lê ainda não, tranquilo? Só para eu te falar mais um detalhe. A gente vai abrir agora, a gente está abrindo, né, um livro de orações. Olha como é que isso é maneiro. A Bíblia toda é assim, Deus falando com os homens. O livro dos Salmos, os homens falando com Deus. E Deus quis registrar essas orações para você ver como é que esse livro é importante, né, cara? Como se a gente orasse lá no nosso cotidiano e Deus quisesse registrar essa parada também. Então, não é só Deus falando com a gente, é a gente falando com Deus também. Isso prova que existe um Deus pessoal, que te chamou pelo nome, que te conhece, que te trouxe para esse lugar, que fez com que esse retiro acontecesse, que tocou nos corações, que um dia preparou esse terreno aqui para que fosse um local de retiro. Eu fico pensando sempre nessas paradas. Cara, quando Deus preparou esse lugar, Ele sabia que você estaria aqui hoje, nessa noite. Ele sabia que a palavra ia ser pregada para você. Ele escolheu você e separou você de todas as outras pessoas que poderiam estar no retiro. Várias pessoas desistiram de última hora, várias pessoas saíram aí, sei lá. Um saiu, voltou. Né? E você está aqui para ouvir essa palavra. Deus te escolheu, Deus te conhece. É um Deus pessoal, é com quem a gente pode falar. É isso que o livro dos Salmos vai dizer. É um Deus que a gente pode conversar com Ele, que caminha com a gente. E a gente pode abrir o nosso coração para Deus com sinceridade. Falar toda a verdade para Deus. Não adianta você fingir para Deus, beleza? Se você está com raiva, você pode orar com raiva. Se você está com ódio, você pode orar com ódio. Se você sente paz, você pode orar com paz. Se você está triste, você ora triste. Se você está alegre, você ora alegre. Se você olhar para o livro dos Salmos de modo geral, a maioria dos salmos é de lamento. Quando a gente lê de modo despercebido, a gente acha que os cânticos são de alegria, porque os 5 últimos salmos são de alegria. Cantai louvores ao Senhor, poxa, é salmo que a galera do louvor costuma ler. O livro termina feliz, mas começa triste pra caramba. Porque a nossa vida, cara, é assim. Beleza, a gente enfrenta uma opção de tormento, a gente enfrenta uma opção de batalha, a gente enfrenta uma opção de luta, a gente chora mais do que ri. Não quando a gente é adolescente. Quando a gente é adolescente, a gente ri pra caramba, mas chora também. Depois que a gente fica mais velho, a gente chora mais do que ri. E o livro dos Salmos vai traduzir essa parada pra gente, cara, o que é muito maneiro. Deus te escolheu, beleza, para que você estivesse aqui ouvindo essa palavra, diretamente você, unicamente você, independente dos outros. Ele quer falar com você essa noite. E a gente vai ouvir a voz dele. Você não leu, não é isso? Eu falei para você não ler, não foi? Quando fala para não ler, a gente fica com vontade de ler, não fica? Aí Diogo olhou para a Bíblia, cara. Diogo, hein? Brincadeira, né? Foi só para achar o texto, não foi, Diogo? Não foi? Lendo que eu... Coitado, ficou sem graça. Brincadeira, hein, Diogo? Pode olhar para a Bíblia aí, cara. Não é pecado, não. Olha aí. Vamos ler agora, então? Salmo 27. Tá percebendo qual é a situação? Você é líder de um povo, você vai fazer uma oração, tem um exército te cercando. O segundo passo da história seria sua família levada para a praça pública, sendo executada na sua frente, seus olhos vazados com a mão pelo líder inimigo. Davi faz essa oração. O Senhor é minha luz e minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando os homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá, ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante.
para finalizar o verso 4, um pedido ele faz para Deus. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Cara, esse texto não é para falar amém, é para falar uau, beleza? Cara, uau, cara, olha que parada muito maluca. Você entendeu qual é a situação? Tem um exército em volta dele, família dele vai morrer, beleza? Ele vai ver aquela tortura, ele não vai poder fazer nada, vai ser levado como prisioneiro. E Davi diz assim, ó, no verso 4, uma coisa pedi ao Senhor, todos os dias da minha vida, que eu viva na casa do Senhor, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Davi não pede para que os inimigos vão embora, Davi não pede para ele ter vitória na batalha, ele pede uma coisa, que é estar na casa de Deus, e contemplar a Deus, e ouvir a sua palavra, e aprender com Ele. Cara, tem uma parada muito legal, que é o seguinte, no mundo antigo, existia um tipo de regime que se chamava rei vassalo, que é tipo assim, um rei servo. Davi, ele entendeu que na história de Israel, o único rei era o Deus Todo-Poderoso. Na história do povo de Deus, não tinha um rei. O rei era Deus. Ele era um rei servo. Então, assim, ele era um rei que servia a esse Deus, que é rei e é Deus Todo-Poderoso, coisa que Saul nunca entendeu. Então, Davi sempre buscou a Deus em primeiro lugar e colocou nas mãos de Deus a vida dele a todo momento. E nesse momento de guerra, ele olha para o lado e a única coisa que ele quer é estar na presença de Deus e contemplar a face de Deus e estar no santo templo. Cara, isso é maneiro demais, maneiro demais. Uma coisa que eu queria que você entendesse, cara, a gente falou de guerra em todos esses dias. O primeiro ato de guerra, a gente vive uma batalha. Poxa, eu com 15 anos, cara, eu vivi uma luta assim, diária mesmo. Eu achava que todo mundo era meu inimigo. Eu não tinha muito apreço por quase ninguém. Beleza, não tinha muita pena de ninguém. Como diz a música da Legião Urbana, não tenho pena de ninguém. Era literalmente o que eu vivia. Tem uma música da Legião Urbana que diz assim, Legião Urbana, alguém sabe o que é isso? Não sei onde estou indo, só sei que não estou perdido. Cara, quem não sabe para onde está indo, está perdido, meu camarada. Está perdido. Essa parada é uma falácia, beleza? Uma incoerência. Essa frase não existe, é um paradoxo. A mesma coisa eu vivia, cara. Não sabia para onde estava indo, achava que não estava perdido. Completamente perdido, com a vida totalmente zoada, totalmente estragada, com 15 anos. Todo o peso do mundo nas minhas costas com 15 anos, cara. Com 15 anos. Até que eu conheci esse evangelho maravilhoso, essa palavra. Cara, eu estava pronto para a guerra, estava armado contra todo mundo, a minha alma está armada e apontada para a cara do sossego, como diz a música do Rapa. Era o que eu vivia, cara. Estava armado e apontado, e não sabia o que estava acontecendo, mas queria guerra, queria briga, não sabia nem com quem que eu ia brigar. Até que um dia, cara, eu ouvi essa palavra tão maravilhosa. Uma coisa que eu aprendi foi a mesma coisa que Davi aprendeu, que é a mesma coisa que todo servo de Deus tem que aprender um dia na vida. Cara, o primeiro grande ato dessa grande guerra, que foi falado aqui, a gente lutando contra o pecado, a gente lutando contra a carne, a gente lutando contra a nossa natureza, a gente lutando contra o diabo. O primeiro grande ato dessa grande guerra é, na verdade, parar de lutar. Olha que parada maluca, cara. É isso que o Evangelho propõe para a gente. O primeiro passo de guerra é se render. É se desarmar, é baixar as armas. É dizer que você não está mais afim de lutar. Está tranquilo. Já era providência mesmo. Dizer que você não está mais afim, obrigado. De lutar, cara. Você não está mais afim de guerrear, você não está mais afim de continuar nessa luta sem saber para onde vai. Esse é o primeiro ato de guerra.
Davi fez isso com um Deus Todo-Poderoso. A primeira coisa que ele fez foi se render. Ele disse, olha, eu não tenho como lutar, então eu vou me entregar, vou baixar minhas armas, vou me render a esse Deus Todo-Poderoso. E aí depois Deus diz para ele assim, toma as suas armas de volta e parte para a luta. E Davi é aquele que fere 10.000 na batalha. E é um grande líder, é um grande homem de Deus. Mas porque um dia ele aprendeu isso, olha para Jesus no Getsemane. Se eu pedisse, milhares de anjos viriam ao meu socorro, diz Jesus no Getsemane, na oração, antes de ser crucificado. Se eu pedisse ao Pai, milhares de anjos viriam ao meu socorro. O que Jesus faz? Baixa as armas e se rende. Essa é a proposta do Evangelho para mim e para você. Cara, a gente já lutou contra muita coisa nessa vida, a gente já lutou contra a nossa própria falsidade de coração, contra a nossa própria mentira, contra todas as mentiras que a gente ouviu por aí, contra todas as vozes que você ouviu lá fora. E hoje o Evangelho te chama a se render. Baixar as armas, levantar as suas mãos, como a gente faz aqui adorando. Cara, quando a gente adora com as mãos levantadas, isso é um ato de rendição. Quando o exército inimigo chega, cara, você levanta os braços, mas essa visão é totalmente diferente. Sabe qual é a parada? É como se a gente fosse um prisioneiro de guerra. E aí, a cidade em que a gente está preso está sendo cercada. Quando o exército chega naquela cidade em que a gente é prisioneiro de guerra, a gente levanta as nossas mãos e se rende, como num filme de guerra. Só que a gente está sendo liberto, meu camarada, na verdade, entende? A gente foi aprisionado um dia por um exército inimigo. Agora é hora de levantar os braços sabendo, cara, que você vai ser salvo. Um alto preço foi pago. Na verdade, cara, o grande preço foi pago. Na verdade, tudo se resolveu na cruz do Calvário. Na verdade, é isso que diz Romanos 8:36, como leu aqui de manhã o Filipinho. Beleza? Nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Qual pode ser a sua dúvida? Cara, eu fiz muita coisa errada. Eu fiz muita coisa que não valia a pena. E muitas vezes, a gente, mesmo tendo ouvido falar desse evangelho maravilhoso, a gente dá um passo para trás. E a gente volta a viver aquela batalha inútil que a gente vivia todo dia. Tentando tomar as rédeas da nossa vida, achando que a gente pode controlar todas as coisas, querendo determinar qual vai ser a nossa carreira, querendo determinar qual vai ser o nosso futuro, se a gente vai ser rico ou se a gente vai ser rico, porque todo mundo quer ser rico. Beleza, pobre igual a mim ninguém quer. A gente acha que a gente tem força para dominar o sentido da vida, o ritmo da vida, a corrente desse mar, cara, esse rio torto que é a vida, que a gente não sabe para onde vai, mas a gente não tem forças, a gente é levado. Na verdade, o Evangelho quer que você se deixe levar, não pelas águas tortuosas, mas calmas e serenas do Evangelho da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Disse Jesus, venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Entende? A gente tem que se deixar levar por esse rio maravilhoso, que é o Evangelho de Jesus Cristo. A gente tem que baixar nossa guarda, a gente tem que dar um passo de fé, a gente tem que entregar a nossa vida. Muitas vezes a gente está lutando também do lado errado. Tem um filme que se chama O Último Samurai. Eu gosto de filme assim, fala samurai, Kung Fu. Eu pratiquei Kung Fu. Posso te ensinar um golpe aí depois. Mas eu gosto desses filmes assim. Aí esse já é mais antigo, provavelmente você não conhece. O Último Samurai. Conta a história de um cara que estava lutando pelo exército errado. Era um estrangeiro. E aí, quando ele conhece o exército lá, que ele se encanta, que é o exército japonês lá, em homenagem, né, ao nosso fotógrafo japonês. Aí, poxa, ele resolve lutar do lado dos japoneses. A vida é mais ou menos assim, cara. Eu estava lutando do lado errado,
Não sabia nem com o que eu estava lutando, nem por que eu estava lutando. A vida não faz sentido nenhum sem o Evangelho. Você entende isso? A vida não tem sentido nenhum sem o Evangelho. A vida não tem sentido nenhum sem Jesus Cristo. A vida só faz sentido se passar pela cruz do Calvário. A vida só faz sentido quando a gente nasce de novo, quando a gente reconhece esse amor de Deus, que é maior do que qualquer outro amor. Olha o verso 10 do Salmo 27. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Cara, não sei o que é a sua casa, eu não sei se você tem pai nem mãe, não sei, cara, não sei. O que eu sei é que o Senhor te acolherá. O Senhor vai te acolher como um pai e como uma mãe. Beleza? Esse é o evangelho maravilhoso que nos é apresentado. Cara, com 15 anos, quando eu ouvi essa palavra, foi uma revolução na minha vida. Tudo mudou e tudo mudou completamente. Como que essa palavra é totalmente maravilhosa. Quando eu vi o Cristo crucificado, quando eu olhei para a cruz do Calvário, quando eu vi o sangue derramado, quando eu vi Jesus chamando o meu nome, cara, o meu nome, cara. Quando eu vi o meu pecado na cruz, o meu pecado na cruz. Quando eu vi a salvação em Jesus Cristo, nada mais teve importância na minha vida, nada mais. Agora é outro tesouro que a gente tem, é outro valor, é outra vida. Tudo é novo, tudo é novo. Como eu gostaria que você entendesse. Como eu gostaria de colocar isso na sua cabeça, cara. Como que esse evangelho é maravilhoso de salvação. É um evangelho sem condenação, sem condenação. Não há pecado que não possa ser perdoado, não há pecado que não possa ser perdoado. O Senhor te chama essa noite para você se entregar a esse evangelho maravilhoso. O Senhor te chama a dar um passo de fé nessa noite, a colocar sua vida diante desse altar. E o Senhor quer selar o teu coração com o Espírito Santo de Deus e derramar o Espírito Santo de Deus com dons espirituais sobre a sua vida. Eu vou fazer uma oração e aí eu vou fazer um desafio para você. Eu quero que, assim, você fique bastante atento no que eu vou falar. Não está sendo oferecido aqui um evangelho barato, uma graça barata, tudo bem? Há um alto preço, um alto custo. É o Cristo crucificado que te chama. É o Cristo que ressuscitou ao terceiro dia que te chama. Ninguém está dizendo que essa vida vai ser fácil, ninguém está dizendo que a guerra vai acabar, pelo contrário. A gente vai se render hoje e amanhã o Senhor vai dizer, ó, toma as suas armas e agora luta do lado certo, com as armas corretas. Deixa aquelas armas que você tinha antes na sua vida para trás, aquilo não serve mais para nada. Agora você vai ter uma vida nova, agora você vai ter um sentido novo, agora você vai fazer parte de um reino que tem um rei, tudo bem? E é Ele que comanda a nossa vida. Se você ainda quiser que a sua vida esteja no teu comando, no teu braço, cara, essa parada não é para você. Se você não se reconhece pecador, se você não se arrepende, esse evangelho não é para você. Infelizmente, você não foi tocado ainda. Esse evangelho é para quem se curva diante da cruz. Esse evangelho é para quem aceita o senhorio de Jesus. A partir de agora, você vai viver com o Senhor diante da sua vida, caminhando do teu lado, como seu amigo. Mas há um padrão agora de vida, cara, totalmente elevado, que é um padrão de santidade que vai ser cobrado também de você. Então, cara, não está sendo oferecido nada fácil. Aqui não é riqueza, aqui não é prosperidade, aqui não é emoção, aqui não é maluquice. Cara, aqui é o Evangelho de Jesus e o próprio Cristo que te chama. Eu vou fazer uma oração e vou te desafiar a se colocar diante de Deus também. Queria que você ficasse de pé, pode ser? Pai, a gente sabe que o Senhor fala com os teus filhos e eles reconhecem a tua doce voz como a voz do bom pastor. Senhor, aqueles que foram tocados pelo teu evangelho, que tenham um coração aquecido nesse momento, Pai, totalmente motivados, Pai, a entregarem a própria vida e derramarem a própria vida diante do teu evangelho, Pai.
e a partir de hoje nascerem de novo, Pai, viverem uma nova vida diante do Teu altar, Senhor, em nome de Jesus. Pai, aqueles também que se afastaram, Senhor, aqueles que viveram longe do Senhor, apesar de um dia terem Te conhecido, alguns se converteram aqui nesse lugar, Pai, há anos atrás, mesmo assim se desviaram, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas. O Senhor é o Deus da segunda chance, e a gente Te louva por isso, e o Senhor nos dá segundas chances quantas vezes forem necessárias, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor e pela Tua graça, e a gente Te louva, e só por isso que a gente está aqui também, Pai, pela segunda chance, terceira chance, quarta chance, milésima chance que o Senhor nos deu, Pai, para que a gente caminhasse do Teu lado. Aleluia, Pai, aleluia, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que aqueles que verdadeiramente tenham sido tocados, Pai, que eles venham aqui à frente.